Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 22 de agosto e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Então, para começar, eu quero começar com esse slide, que é um slide da semana passada, que a gente estava aqui no limite de saber quando é que ia ser o auge da Covid-19 no Brasil e tinha aquele parâmetro alfa, a taxa de contaminação, e a gente tinha falado que se o alfa continuasse em 2,2, que era o que ele estava nessas semanas aqui, o auge seria agora nessa semana, no dia 17 de agosto. Porém, se o alfa baixasse um pouquinho, o alfa já teria passado, o auge já teria passado, teria sido aqui nessa semana do dia 29 de julho. Então vamos ver, criar um pouquinho de suspense aí, o que será que aconteceu? Bem, suspense já foi, né? Primeiro, isso daqui não ocorreu. O alfa não ficou em 2,1. Porém, por outro lado, o alfa tampouco ficou em 2,2. O que aconteceu foi melhor do que essas duas coisas. O alfa baixou mais do que 2,1. O alfa foi para 2,0. Essa semana a gente teve um decrescimento forte do número de novos casos. A gente voltou aqui para um patamar que a gente há muitas semanas não observava, e o alfa ficou em 2,0 e o auge então provavelmente já tenha ocorrido aqui no dia 29 de julho nessa semana. Então parece que o pior já passou a nível nacional. Tem regiões onde ainda pode ter uma alta contaminação, onde ainda pode ter um alto contágio. Tem regiões que podem sofrer aquela temida segunda onda, mas na média, nacionalmente, o auge provavelmente já tenha passado e tenha ocorrido aqui no dia 29 de julho, mais precisamente na semana do dia 29 de julho. Qualquer semana que a gente pegue aqui em torno desse dia pode ser considerado uma semana de auge. Aqui, o dia 29, a gente registrou quase 70 mil casos no mesmo dia. Foram 69.074, o dia que a gente mais registrou casos na história aqui da epidemia no Brasil, e também a semana com o maior número de casos registrados na média. Então, vamos lá, onde é que a gente está na epidemia brasileira, né? A gente está aqui com 3.532.330 casos no dia 21 de agosto. Então essa semana a gente registrou mais de 50 mil casos a menos do que na semana passada. Então foi um decrescimento assim, ó, muito considerável, um decrescimento forte, e pela primeira vez a gente registrou um aumento abaixo de 10%. Eu há muito tempo venho falando que auge, isso eu me lembro de falar lá em maio, que auge só pode ser falado em auge quando o crescimento relativo ficar mais perto de 10%, preferencialmente abaixo de 10%. Antes disso ia ser muito difícil a gente ver auge, por isso que a gente sempre olhava aqui os percentuais se aproximando do 10%. Essa semana ficou em apenas 8%. É um aumento relativo pequeno, embora, claro, em número absoluto, 256 mil novos casos é bastante gente. A gente sabe que a complexidade, que a gravidade dos casos tem diminuído, porque a gente vem aumentando a testagem, mas vamos lá, deixa eu botar esse pingo no i antes que alguém já fale. Esses casos aqui, essa aceleração que se deu não é só pelo aumento da testagem, viu, pessoal? Aumento de testagem não implica diretamente em aumento de casos, ao contrário, o aumento da testagem implica em maior controle da doença, e aí mais adiante a gente consegue diminuir o número de novos casos. Então aumento de testagem é uma coisa que diminui os casos, não aumenta os casos, tá? Então, pacientes recuperados, 2.670.000, e para casos ativos, a gente está aqui com 748 mil casos ativos. Outro indicativo de que o auge já passou é que os casos ativos não estão voltando a esse patamar aqui de 800 e poucos mil casos ativos que a gente teve no dia 8 de agosto. A gente teve até essa semana um dia que ficou próximo, ficou acima de 800 mil, mas não chegou a 817, não bateu o recorde. Então isso meio que dá uma sinalização de que realmente a epidemia brasileira está diminuindo, que a gente está
desacelerando, tá? E agora, óbitos, vamos ver aqui, a gente chegou essa semana a 113 mil óbitos, então isso daqui é um número assim muito absurdo. Essa é a parte triste da gente comentar a pandemia. É muito complicado a gente imaginar o que são 113 mil pessoas. Mas enfim, essa semana foi de novo uma semana boa, uma semana simbólica, porque a gente de novo ficou abaixo de 7 mil óbitos nessa semana. Então a gente está se afastando daquela média de 1.000 óbitos por dia que foi aqui entre o dia 10 e o dia 17, que a gente teve o maior número de óbitos na mesma semana, e depois dessa semana começou a diminuir e está mostrando que vai continuar diminuindo. Eu queria que tivesse diminuindo com mais força o número dos óbitos, mas pelo menos a taxa de letalidade vem diminuindo constantemente, já está em 3,2%. Quando chegar abaixo de 3%, vai ser muito bom, vai ser outro símbolo importante que a gente está vencendo a epidemia. Mas enfim, ainda está perto de 1.000 óbitos por dia, gente. Isso a gente se acostuma, né? A gente comemora que está abaixo de 1.000, mas ainda está muito perto de 1.000. E isso daí são 3, 4 aviões caindo todos os dias no Brasil. Então ainda é uma situação muito séria que a gente vive. O pior já passou, mas só que agora a gente tem que esperar o melhor. A gente tem que continuar lutando para a gente ficar perto do zero, para a gente conseguir vencer essa epidemia, que os óbitos caiam muito, tá, gente? Mas vamos lá, então a gente está aqui nessa data, dia 21 de agosto, com 3.532.000 casos, e a gente pode falar em projeções para a semana que vem. Na semana que vem, eu até não estou sendo tão otimista. Essa semana o alfa ficou igual a 2, mas eu acho que é muito provável que o alfa volte para aquele patamar de 2,1. Então a gente chegaria aqui com 280 mil casos na semana que vem, então um pouquinho maior do que essa semana. Essa semana acho que foi uma semana com menos casos do que o esperado, mas só que ainda não o suficiente para chegar naqueles patamares do auge de 319 mil casos, 313 mil casos. Provavelmente fica aqui nessa faixa de 280 mil casos e a gente chega a 3.818.000 casos. Então, para quem quer conferir dia a dia, tem aqui as datas, supondo o alfa 2,1, isolamento social aqui na faixa de 40%, tá, gente? Bueno, então era mais ou menos isso. Essa semana aí provavelmente a gente pode bater o martelo que o auge já passou, que o pior já passou, mas a gente ainda está numa batalha muito alta, né? A gente está num período que o decrescimento está sendo muito lento. A gente está decrescendo, mas está decrescendo lentamente. Sempre pode vir algumas flutuações aí, chegar mais perto de novo, chegar mais para longe, mas o que importa é os óbitos diminuírem e as contaminações também, tá, pessoal? Então era mais ou menos isso. Muito obrigado e até a próxima.